Olá, vamos continuar. Você ouviu? Fang Yuan matou alguém. Sussurrou um estudante ao colega ao lado, inclinando-se sobre a mesa como se compartilhasse um segredo proibido. Eu também ouvi, ele realmente matou, respondeu o outro, levando a mão ao peito, o rosto pálido como papel. Tinha vários guardas que viram tudo. Fang Yuan estava perseguindo o homem. Ele tentou implorar por misericórdia, mas Fang Yuan não deu atenção e o decapitou na hora. E não foi só isso. Depois de matar, ele ainda arrastou o corpo sem cabeça de volta para o alojamento e o picou até virar uma pasta de carne. Está falando sério? Mais sério impossível. Cheguei cedo hoje e ainda dava para ver manchas de sangue entre as fendas das pedras verdes. Por que eu mentiria? Logo cedo o ancião da academia chamou Fang Yuan para tratar do assunto. As conversas miúdas se espalhavam pela sala como vento inquieto. Nenhum dos jovens prestava atenção à aula. Para aquele grupo de adolescentes de 15 anos, a ideia de matar alguém era distante e aterradora. Desde pequenos viviam sob a proteção do clã. Suas experiências mais violentas limitavam-se a treinos organizados ou, no máximo, ao abate de galinhas e cães. Tirar a vida de uma pessoa ultrapassava os limites do que conseguiam conceber. Quem ele matou? Ouvi dizer que era um servo da família Mo, do ramo secundário. Isso mesmo. Eu vi ontem a Moyan trazer um grupo de servos para arrumar confusão com Fang Yuan. Se é a família Mo, então Mo Bei está em apuros. Vários olhares se voltaram para Gu Yu e Mo Bei. Sentado em seu lugar, ele tinha o rosto lívido. Só naquela manhã soubera da morte. E o morto era Galvan, um servo que ele conhecia bem. Galvan era ativo, bajulador eficiente, dedicado aos treinos físicos. Um subordinado capaz. Há muito tempo, ele até havia trocado alguns golpes com Mo Bei em um treino informal. E agora, estava morto pelas mãos de Fang Yuan. Essa lembrança tornava o choque ainda maior. A incredulidade dominava, mas, acima dela, cresciam o medo e a preocupação. Encarar um assassino como Fang Yuan não era algo trivial. Se dissesse que não sentia temor, estaria mentindo. E ele não era o único. Todos ali haviam enfrentado Fang Yuan fisicamente nas duas ocasiões em que foram roubados por ele. Eu lutei contra um assassino tão impiedoso, e ainda estou vivo. Muitos levaram a mão ao peito, sentindo o coração bater forte, como se apenas agora percebessem o risco que haviam corrido. Matar alguém já era chocante. Mas o ponto crucial era outro. Dizia-se que ele esquartejara o cadáver e o reduzira a uma massa de carne. Crueldade excessiva. A história, verdadeira ou exagerada, atingia com força as mentes ainda puras daqueles jovens. No gabinete, apenas duas figuras. O ancião da academia estava sentado. Fang Yuan permanecia de pé diante dele. O silêncio pairava denso, quase palpável. O ancião observava o rapaz com um olhar complexo. Naquela manhã, receberá o relatório dos guardas sobre o assassinato. A notícia o deixará simultaneamente chocado e desconfiado. Como o mestre Gu de Rank 3 e responsável pela academia, ele conhecia bem o poder de combate de um Rank 1 estágio inicial. Para Fang Yuan ter matado Galvan, era como se o fraco tivesse vencido o forte. Guardas já haviam relatado que, na noite anterior, Mo Yan invadira a academia e encurralara Fang Yuan. Ele não dera importância. Seu papel era formar mestres Gu, não protegê-los excessivamente. Conflitos ocultos, desde que não resultassem em mortes entre alunos, eram até benéficos. Mo Yan confrontando Fang Yuan lhe parecerá oportuno. Independentemente do resultado, isso estimularia o crescimento do jovem. Além disso, a influência de Fang Yuan precisava ser contida. Ele já havia bloqueado os portões da academia e roubado colegas repetidas vezes. Mas o desfecho fugira às expectativas. Mo Yan recuara de mãos vazias. O servo deixado para trás não apenas falhara como fora morto. Neste mundo, força era soberana. Matar não era incomum, especialmente para mestres Gu. Porém, havia diferença entre matar e matar pela primeira vez aos 15 anos.
O ancião lembrava-se nitidamente de seu próprio primeiro assassinato. Já era rank 2, aos 19 anos, quando tirara a vida de um mestre Gu da Vila Bai durante um conflito. Após isso, vomitara, perderá o apetite por dias, não conseguirá dormir. Ao fechar os olhos, via o morto fitando-o com raiva. E agora olhava para Fang Yuan. Rosto tranquilo. Olhar frio. Nenhum traço de perturbação. Como se tivesse dormido profundamente na noite anterior. Como se o sangue derramado não tivesse qualquer peso. E ainda havia o relato de que ele esquartejara o cadáver e o transformará em pasta. Só ouvir isso já era perturbador. O ancião sentia emoções contraditórias. Admirava a frieza e a estabilidade mental do rapaz. Via nele um instinto de combate raro. Em poucos dias de familiaridade com o Gu da Luz Lunar, já conseguirá matar. Muitos talentos de Graua talvez não alcançassem tal feito. Se bem cultivado, poderia tornar-se um pesadelo para os inimigos do clã. Mas havia preocupação. Depois disso, seria impossível suprimir sua reputação. Ele ousara violar as regras ao usar um Gu dentro da academia e ainda matar alguém. Se não fosse contido, como manter a disciplina? E havia a família Mo. Fang Yuan, sabe por que o chamei aqui? Perguntou o ancião, quebrando o silêncio com voz grave. Sei, respondeu Fang Yuan, inclinando levemente a cabeça. Usei o Gu da Luz Lunar na academia, violando as regras do clã. Sendo minha primeira infração, devo pagar 30 pedras primevas como punição. Ele desviava do ponto central, omitindo a morte de Galvan. O ancião ficou momentaneamente surpreso, mas seu semblante logo se fechou. Não tente me confundir, disse friamente. O que houve com a morte de Galvan? Fang Yuan estreitou os olhos. Galvan desrespeitou seus superiores e agiu com intenções malignas. Ontem à noite bloqueou a porta do meu quarto e tentou me matar. Em legítima defesa, fui forçado a usar o Gu da Luz Lunar. Felizmente consegui eliminar esse traidor. Suspeito, inclusive, que pudesse ser espião de outra vila. Peço que investiguem a fundo. O ancião franziu a testa. Galvan estava morto, não podia se defender. Sendo um forasteiro, sua vida pouco importava ao clã. O problema era a reação da família Mo. E o corpo? Perguntou. O que fez com ele? Um sorriso cruel surgiu nos lábios de Fang Yuan. Cortei o cadáver em pedaços e coloquei em uma caixa de madeira. Ao amanhecer, deixei-a na porta dos fundos da família Mo. O quê? O ancião quase se levantou, atônito. Matar já era grave. Esquartejar e devolver como provocação era desafio aberto. Para alguém que buscava resolver a questão pacificamente, aquilo era um pesadelo. Fang Yuan era apenas rank 1. Como reagiria a poderosa família Mo? A dor de cabeça do ancião aumentou. A situação escapara de seu controle. Suspiro, já aconteceu. Não adianta discutir mais, disse, finalmente. Pode ir. A punição será anunciada em alguns dias. Prepare-se mentalmente. Ele precisava refletir com calma. E encontrar uma saída para o caos que aquele jovem havia provocado. Enquanto isso, na residência da família Mo, o clima era oposto ao burburinho juvenil da academia. Quais foram exatamente as minhas instruções? Veja no que você transformou tudo isso! Rugiu Guiu e Moshen, batendo a palma enrugada contra a mesa do gabinete. Moyan permanecia diante do avô, a cabeça baixa. Seus olhos, contudo, ardiam em choque e fúria. Ela também acabará de receber a notícia, Galvan fora morto por Fang Yuan. Um adolescente de 15 anos, e com tal determinação. Galvan era um servo de confiança da família Mo. O ato de matá-lo era um golpe direto na face deles. Avô, não precisa se exaltar tanto. Galvan era apenas um servo. Sua morte não pesa. Ele nem sequer era membro do clã Gu Yui. Mas esse Fang Yuan, ele ousou demais. Antes de bater no cachorro, deve-se olhar para o dono. Ele não apenas bateu,
Como matou? Protestou ela, indignada. Mushen franziu o senho com severidade. Ainda ousa argumentar? Já criou asas fortes o bastante para ignorar minhas palavras? Esqueceu tudo que lhe ensinei? Sua neta não ousaria. Moyan caiu de joelhos, percebendo que a ira do avô era real. O velho apontou para fora da janela. HMPH. Que o servo tenha morrido pouco importa. O problema é você continuar demonstrando hostilidade contra Fang Yuan. Isso é miopia política. A disputa entre jovens é assunto deles. Nós, anciãos, não interferimos. Essa é a regra. Ao ir provocá-lo, você quebrou esse princípio. Quantos olhos estarão agora observando o constrangimento da família Mo? Avô, acalme-se. A raiva prejudica sua saúde. Foi erro meu, sobrecarreguei a família. Farei o que ordenar. Mas não posso engolir isso. Fang Yuan é vil e descarado. Primeiro mentiu para entrar na academia. Depois se escondeu no dormitório, ignorando minhas provocações. Assim que saí, matou Gao Van. Ele é traiçoeiro. Relatou ela. É mesmo? Mushen estreitou os olhos, absorvendo a nova informação. Respirou fundo, controlando a cólera, e afagou a barba. Ouvi falar dele antes. Ainda criança, compunha poemas, demonstrava inteligência precoce. Mas seu talento é apenas grau C. Considerei que não teria grande futuro e desisti de recrutá-lo. Agora, a situação se torna interessante. Ele bateu levemente na mesa. Tragam a caixa. O servo à porta entrou pouco depois, carregando com ambas as mãos uma caixa de madeira de tamanho mediano, visivelmente pesada. Avô, o que é isso? Perguntou Moyan, desconfiada. Abra e veja. Ela levantou-se, retirou a tampa. No instante seguinte, seu rosto perdeu a cor. As pupilas contraíram-se até parecerem agulhas. Um grito escapou-lhe involuntariamente, e a tampa caiu no chão. Sem a cobertura, o conteúdo revelou-se. Carne e sangue. Pedaços cortados, empilhados dentro da caixa. Sangue escarlate acumulado no fundo. Fragmentos de pele pálida, tiras de intestino, ossos, talvez costelas, talvez parte de uma perna. Em um canto, 2 dedos e meio dedo do pé boiavam na poça rubra. O odor metálico espalhou-se rapidamente pelo gabinete. Moyan recuou, o estômago revirando. Embora fosse mestre Good Rank 2 e já tivesse matado antes, jamais presenciara cena tão grotesca. O servo que sustentava a caixa tremia. Já havia vomitado quando abrirá pela primeira vez. Ainda assim, a repulso dominava. Entre os três, apenas Mushen permanecia impassível. Esta caixa foi deixada na porta dos fundos da nossa residência esta manhã, declarou ele com calma. Foi ele mesmo? Moyan sentiu a imagem de Fang Yuan emergir em sua mente. Lembrou-se do primeiro encontro na estalagem, o jovem sentado à janela, comendo em silêncio. Rosto comum, olhos escuros e profundos, corpo magro, pele juvenilmente pálida. Nada nele sugeria tal brutalidade. A surpresa cedeu lugar à ira. Isso é uma afronta! Exclamou. Vou trazê-lo aqui para responder por seus crimes. Ela se virou para sair. Insolente, pare! Mushen arremessou uma pesada pedra de tinta contra o ombro da neta. O objeto caiu com estrondo. Avô! Ela segurou o ombro, alarmada. O ancião levantou-se, apontando-lhe o dedo. Todo o treinamento foi inútil? Contra um simples rank um estágio inicial, você mobilizou tantos recursos e ainda foi conduzida pelo nariz. E agora, dominada pela fúria, ainda não percebe o significado por trás disso? Que significado? Se ele quisesse provocar abertamente, teria colocado a caixa na porta principal. Por que deixá-la na entrada dos fundos? Talvez queira reconciliação? Mas, se fosse isso, pediria desculpas pessoalmente. Enviar carne picada é provocação. Mushen balançou a cabeça. Ele quer reconciliação e provocação.
A porta dos fundos indica desejo de resolver discretamente. O conteúdo é ameaça. Apontou para a caixa. A caixa é pequena. Não comporta um corpo inteiro. Ele mostra que não quer ampliar o escândalo. Porém, se insistirmos, o restante poderá aparecer na porta principal. Então o conflito explodirá. O clã saberá que fomos nós que quebramos as regras primeiro. E o futuro herdeiro da família Mo parecerá fraco, dependente da proteção dos anciãos. Mo Yan ficou atônita. Nunca imaginara tamanha profundidade. Sua ação é habilidosa, continuou Mo Shen. Com um gesto, ele demonstrou firmeza e flexibilidade. Expressou intenção de compromisso e, ao mesmo tempo, capacidade de ameaçar. E tocou o nosso ponto sensível. Se nossa reputação for manchada, a família Shi e até o líder do clã atacarão. Avô, não está superestimando? Ele tem apenas 15 anos. Mo Shen a fitou com desagrado. Vida fácil gera arrogância. Ele enfrentou perigo sem se abalar, enganou você para entrar na escola, escondeu-se no dormitório, suportou insultos em silêncio, matou Galvan no momento oportuno e agora envia essa mensagem estratégica. Ainda acha exagero? Mo Yan, contrariada, murmurou. Mas ele é apenas grau C. Mo Shen suspirou. Justamente. Com tal mente apenas grau C, que desperdício. Se fosse ao menos grau B, seria pilar do clã. Uma pena, e, ao mesmo tempo, um alívio. O silêncio pairou. Esse problema foi criado por você. Como pretende resolvê-lo? Testou o avô. Após refletir, Mo Yan respondeu friamente. Galvan era servo. Sua morte não afeta o clã. Fang Yuan é grau C, também não representa grande ameaça. O essencial é a reputação da família Mo. Para demonstrar nossa postura, podemos eliminar toda a família de Galvan. Mo Shen assentiu levemente. Consegue pensar no coletivo, deixando emoções de lado. Isso é bom. Mas ainda falhas. Peço orientação. Você ficará 7 dias em confinamento. Não procure mais Fang Yuan. Galvan desrespeitou superiores. Um servo que afronta o mestre merece morte. Compensaremos Fang Yuan com 30 pedras primevas por nossa falha em educar o subordinado. Quanto à família de Galvan, receberá 50 pedras e será expulsa do clã. Após breve pausa, acrescentou. Durante esses 7 dias, reflita sobre o porquê dessa decisão. Sim, avô. Das camadas densas de nuvens escuras, a chuva de primavera descia fina como fios de cabelo. Ao cair, espalhava-se em véus delicados que envolviam a montanha Qingmao numa névoa translúcida, como se o mundo respirasse através de um tecido úmido. O salão de jantar no primeiro andar da estalagem estava quase vazio. Apenas 4 mesas eram ocupadas, e o som da chuva misturava-se ao leve tilintar de utensílios. Fang Yuan sentava-se junto à janela. Uma rajada de vento atravessou a fresta, trazendo consigo um aroma floral e um ar que parecia conter poesia. A chuva leve do céu é suave e nítida, a cor da relva se vê de longe, mas desaparece ao perto. Ele murmurou o verso enquanto observava o exterior enevoado, depois voltou a olhar para o interior da estalagem. Diante dele, a mesa exibia pratos e vinho de excelente qualidade. Cor, aroma e sabor eram impecáveis. O vinho de bambu verde exalava fragrância alcoólica mesclada a frescor vegetal. O líquido, de tom verde escuro, repousava na taça de bambu, refletindo sob seu ângulo um brilho semelhante ao âmbar. Na mesa mais próxima, um avô e seu neto, mortais comuns, trajando roupas simples, compartilhavam arroz e feijões. O velho sorvia seu vinho rústico enquanto lançava olhares invejosos ao copo de bambu de Fang Yuan. Era evidente o desejo, mas também a impossibilidade de pagar por algo assim. O menino mastigava feijões cozidos, produzindo um som crocante, enquanto sacudia o braço do avô. Exigia uma história sobre Renzu e ameaçava contar à avó que ele saíra escondido para beber. O velho suspirou, mas seus olhos revelavam ternura. Com o braço fino como galho seco, afagou a cabeça do neto e começou a narrar.
A lenda de Renzu era a mais antiga e difundida daquele mundo. Segundo o relato, Renzu escapara de um infortúnio graças à esperança. Contudo, o tempo o alcançou. Sem força e sem sabedoria, já não conseguia caçar. Os dentes caíram, e até mastigar frutos silvestres se tornará difícil. A morte aproximava-se lentamente. A esperança então lhe falou, ele não podia morrer, pois seu coração era o único abrigo dela. Renzo respondeu que ninguém deseja morrer, mas se céu e terra assim determinassem, nada poderia fazer. A esperança revelou que, se capturasse um Gu da longevidade, poderia estender sua vida. Renzo já ouvirá falar dele. Sabia que, parado, era indetectável, em voo, mais veloz que a luz. Como capturá-lo? A tarefa parecia impossível. A esperança contou-lhe um segredo. No noroeste do continente havia uma montanha colossal. Numa caverna no topo viviam dois Gu, um redondo, outro quadrado. Se ele os dominasse, poderia capturar qualquer Gu do mundo, inclusive o da longevidade. Sem alternativa, Renzu partiu. Enfrentou dificuldades incontáveis até alcançar a montanha. Arriscou a vida na escalada e, quase sem forças, entrou na caverna. Lá dentro, escuridão absoluta. Não via sequer os próprios dedos. Andava às cegas, colidindo com obstáculos desconhecidos, ferindo-se, perdendo-se num espaço que parecia um mundo isolado. Muito tempo passou, e ele não encontrou saída, muito menos os dois Gu. Exausto, ouviu vozes na escuridão. Diziam que, mesmo com força, não poderia capturá-los. Mesmo com sabedoria, talvez nem os encontrasse. Deitado no chão, ofegante, Renzu declarou que força e sabedoria o haviam abandonado, que sua vida estava no fim, mas enquanto houvesse esperança em seu coração, não desistiria. As vozes silenciaram. Depois, ofereceram uma chance, se dissesse seus nomes, poderia usá-los. Era como procurar uma agulha num palheiro. Renzu não sabia quantas palavras compunham aqueles nomes. A esperança também não sabia. Restou-lhe tentar ao acaso. Ele pronunciou incontáveis nomes. A escuridão não respondia. Seu fôlego enfraqueceu, o velho tornou-se moribundo, como o sol que se põe. A comida acabou, a mente tornou-se lenta, a voz quase se extinguiu. As vozes disseram que ele estava prestes a morrer e que poderia sair para ver o mundo pela última vez, mas a esperança ficaria ali como punição. Renzu apertou o peito e recusou. Preferia morrer a abandonar a esperança. Comovida, ela brilhou em seu coração. A luz era fraca, não dissipava a escuridão, apenas iluminava seu peito. Ainda assim, energia renovada percorreu seu corpo. Ele continuou a tentar. Repetia nomes sem perceber. O tempo se esgotava. No último dia, disse regulamento. Uma voz suspirou, admirando sua perseverança. Disse que obedeceria, mas sozinho não poderia capturar todos os Gu. Precisava do irmão. Renzu não desistiu. Restava-lhe 1 hora. Então, sem saber, pronunciou regra. A escuridão se dissipou. Diante dele surgiram dois Gu, um cúbico, chamado regulamentos, outro esférico, chamado regras. Juntos, formavam regras e regulamentos. Declararam que obedeceriam a quem conhecesse seus nomes, mas advertiram, quanto mais pessoas soubessem, mais teriam de obedecer. Sendo Renzu o primeiro, pediram sua ordem. Ele ordenou que capturassem um Gu da longevidade. Trabalhando juntos, trouxeram um de 80 anos. Renzu, que já contava 100, ao consumi-lo viu rugas desaparecerem e membros tornarem-se vigorosos. Saltou de pé, rejuvenescido como aos 20. O velho terminou a história e o vinho. Chamou o neto. O menino queria saber o que ocorrerá depois. O avô prometeu contar outra vez. Vestiram chapéus de palha e capas simples, saíram sob a chuva e desapareceram lentamente na névoa. Regras e regulamentos, Fang Yuan girava a taça, o olhar sombrio pousado no líquido verde. A lenda era conhecida por todos, mas poucos compreendiam seu sentido. Para muitos, era apenas conto. Para ele, era a chave.
Sem conhecer regras, Renzu vagava na escuridão, ferindo-se, perdendo-se. Aquela escuridão não era ausência de luz comum. Força, sabedoria e esperança não bastavam contra ela. Apenas ao conhecer e nomear regras e regulamentos a treva se dissipou. Fang Yuan olhou pela janela. O céu permanecia escuro, o verde abundante, a chuva cortando o ar como névoa. Casas altas de bambu alinhavam-se à distância. Pessoas caminhavam na lama, algumas com capas verde acinzentadas, outras sob guarda-chuvas oleados. Concluiu que céu e terra eram como um vasto tabuleiro. Todas as vidas, peças. As estações obedeciam a ciclos. A água fluía do alto para o baixo. O ar quente subia. Humanos também possuíam suas próprias regras. Cada qual tinha posição, desejo e princípio. Na Vila Guiyue, a vida do servo valia menos que a do mestre, isso também era regra. Por isso Shen Kui tentava ascender. Galvão bajulava para obter poder. Tio e tia cediam à ganância. O ancião da academia cultivava mestres para manter a autoridade. Compreender regras era enxergar com clareza, sair da escuridão e mover-se com margem. Pensando na família Mon, Fang Yuan avaliou: o chefe Guiyue Moshen protegeria a honra e prosperidade. Interferir em disputa de juniores romperia regras e ameaçaria equilíbrio maior. O medo dele residia aí. Galvão era servo, não Guiyue. Sua morte, em si, não era crucial, o que importava era o mestre por trás. Ao enviar a caixa com o cadáver esquartejado, Fang Yuan insinuara compromisso e ameaça. A família Mo dificilmente perseguiria o caso. Assim como Renzu dominou regras e regulamentos e capturou qualquer Gu, Fang Yuan, conhecendo as engrenagens invisíveis, via o mundo com frieza lúcida. As regras da escuridão são escuridão. As regras da luz são luz. E o demônio renascido já caminhava sob a trilha da luz. O mês de maio marcava a transição entre a primavera e o verão. O perfume das flores saturava o ar, as montanhas imensas permaneciam verdejantes, e a luz do sol começava a revelar um ardor mais intenso. Sob o céu azul límpido, nuvens brancas flutuavam como algodão disperso. Na montanha Qingmao, o bambuzal erguia-se reto como lanças apontadas ao firmamento. Ervas daninhas cresciam sem contenção, e flores silvestres desconhecidas pontilhavam os matagais. Ao sopro da brisa, o capim ondulava de um lado a outro, lançando sobre os visitantes o cheiro pesado de pólen e o frescor verde da relva. À meia altura da montanha, vastos terraços agrícolas desenhavam degraus sucessivos na encosta. Em camadas ordenadas, brotos tenros de trigo eram plantados, formando ao longe a impressão de um mar verde ondulante. Nos campos, inúmeros camponeses trabalhavam sem pausa. Alguns limpavam os canais para conduzir a água da irrigação, outros, com as calças arregaçadas, permaneciam dentro da terra úmida, fincando as mudas no solo. Eram todos mortais estrangeiros. Os membros do clã Guiyue jamais se dedicariam a tarefas consideradas tão humildes. No vento primaveril, soou ao longe o tilintar ritmado de sinos de camelo. Os agricultores endireitaram os corpos e olharam montanha abaixo. Uma caravana serpenteava pela encosta como um verme multicolorido, surgindo pouco a pouco. É a caravana mercante. Já estamos em maio, estava na hora de chegarem. Os adultos compreenderam de imediato. As crianças largaram a água e a lama com que brincavam e correram animadas em direção ao cortejo. Nas fronteiras do sul, 100.000 montanhas se erguiam, Qingmao era apenas uma delas. Em cada montanha, vilas mantidas por laços de sangue sustentavam-se isoladas. Entre os picos, florestas profundas e ameaçadoras se estendiam, penhascos íngremes escondiam rochas traiçoeiras. Bestas ferozes e gu estranhos habitavam o emaranhado verde. Mortais não conseguiam atravessar tais obstáculos. Para cruzar sozinho, era preciso ao menos um mestre gu de rank 3. A economia rarefeita tornava o comércio difícil. Por isso, as caravanas eram essenciais. Somente em grande escala os mestres Gu podiam unir forças, superar perigos e viajar de uma montanha a outra. A chegada da caravana foi como água fervente derramada sobre a serenidade de Qingmao.
Nos anos anteriores vinham em abril, este ano só em maio, ao menos chegaram, suspirou o estalajadeiro, aliviado. Seu negócio definhava nos outros meses, apenas com os mercadores conseguia lucro suficiente para o ano. Além disso, poderia vender o vinho de bambu verde armazenado. A taverna também prosperaria. Os mercadores entraram na Vila Guil e liderados por um sapo de bronze do tesouro. A criatura media 2,5 metros, de coloração laranja amarelada. O dorso era espesso, coberto de verrugas e protuberâncias semelhantes a rebites de bronze em portões antigos. Cordas grossas prendiam inúmeros fardos às suas costas, como se carregasse uma mochila gigantesca. Sentado de pernas cruzadas sobre a cabeça do sapo estava Gia Fu, homem de meia idade, rosto redondo e marcado por crateras, corpo gordo e ventre proeminente. Quando sorria, os olhos viravam fendas. Cumprimentava os aldeões com punhos cerrados. Era rank 4 e líder da caravana. O sapo avançava aos saltos leves, mas Gia Fu permanecia estável. Ao saltar, sua altura alcançava as janelas do segundo andar, mesmo no chão, superava o primeiro nível das casas de bambu. As ruas, antes amplas, tornaram-se estreitas e cheias. O sapo de bronze parecia uma fera infiltrada entre as construções. Atrás dele vinha um verme enorme, semelhante a um bicho da zeda de 15 metros, olhos como vitrais multicoloridos. Sua pele era recoberta por armadura negra semelhante à porcelana, sobre a qual se empilhavam mercadorias amarradas com cânhamo. Entre as cargas, mestres Gu, jovens e velhos, sentavam-se. Mortais robustos seguiam a pé, acompanhando um besouro negro e gordo. Depois surgiam avestruzes de penas vibrantes, aranhas montanhesas peludas, serpentes aladas com 2 pares de asas emplumadas. Contudo, predominavam sapos menores, do porte de bois ou cavalos, também carregando bens e pessoas, avançando aos pulos com ventres inflados. A caravana penetrou profundamente na vila. Crianças olhavam com olhos arregalados, gritando de alegria. Janelas do segundo andar se abriram, aldeões observavam com curiosidade, alguns com temor, outros acenando calorosamente. Guil Ibo, chefe do clã, saiu pessoalmente para receber Gia Fu. Como líder rank 4, seria descortesia delegar a recepção a um ancião rank 3. Gia Fu suspirou e relatou as dificuldades: morcegos de sangue reclusos no caminho, perdas humanas, neblina na montanha Juebi que os obrigara a interromper a viagem. O atraso fora inevitável. Ambos mantiveram extrema cortesia, a vila precisava da caravana, e a caravana precisava da vila. Ao entardecer, tendas vermelhas, azuis, amarelas e verdes ergueram-se ao redor da vila, formando um vasto mercado temporário. Barracas comprimiam cada espaço. A noite caiu, mas a área permanecia intensamente iluminada. Um fluxo contínuo de pessoas saía da vila, mortais e mestres Gu. Crianças saltitavam, adultos exibiam alegria festiva. Fang Yuan caminhava sozinho entre a multidão. O burburinho era incessante. Mercadores anunciavam produtos. Chá nuvem do mar azul. 5 pedras primordiais. Besouro longo chifre da força bruta. Força de um boi. Grama íntima fresca. 2 pedras por cate. Ao ouvir isso, Fang Yuan reduziu o passo e aproximou-se. Um avestruz puxava uma carroça de 2 rodas repleta de ervas verde claras, lâminas longas de 1 metro, finas como unha, algumas com botões vermelhos em forma de coração. A grama íntima era alimento suplementar para certos Gu. Misturada às pétalas exigidas pela Gu do luar, reduziria custos. Ele calculou silenciosamente. Após matar Galvan na academia, fora multado em 30 pedras, mas a família Mu compensara o valor. Após 2 roubos recentes, possuía 118 pedras. Contudo, gastos diários com essência, alimentação dos Gu, despesas pessoais e vinho reduziram o montante para 98. Desde o assassinato, sua imagem cruel intimidara colegas, poucos ousavam resistir aos seus saques. A barraca da grama íntima estava cercada por mestres Gu e estudantes disputando a compra. Fang Yuan tinha recursos, mas não tempo. Se a memória não falhava, o sapo de pele lamacenta estava numa loja mais adiante.
Em sua vida anterior, alguém o obtivera na primeira noite de apostas e lucrar enormemente. Ele não podia perder uma grande oportunidade por economizar pequenas quantias. Com cálculo frio, desviou o olhar e seguiu mais fundo no mercado efervescente. À medida que avançava pelo mercado, a prosperidade tornava-se mais evidente. As pequenas barracas iam rareando, substituídas por tendas amplas e imponentes. O colorido intensificava-se: vermelho, azul, verde, amarelo, em formatos variados, algumas cilíndricas como torres improvisadas. Certas entradas ostentavam 2 pilares robustos, outras preferiam lanternas vermelhas suspensas, balançando sob a luz noturna. No interior, algumas tendas brilhavam com iluminação vibrante, outras permaneciam mergulhadas em penumbra. Fang Yuan caminhava atento, observando cada detalhe, até deter-se diante de uma tenda cinzenta. Ali estavam 2 pilares na entrada, talhados com versos paralelos. À esquerda, pequena demonstração de coragem, boa fortuna nas 4 estações. À direita, grande demonstração de habilidade, prosperidade nas 4 direções. No centro, uma terceira inscrição: a sorte muda com o tempo. Era uma casa de apostas. A tenda ocupava cerca de 1 mu de terreno, dimensão considerável. Fang Yuan atravessou a entrada. No interior, 3 fileiras de balcões alinhavam-se de um lado. Sobre eles repousavam âmbar e fósseis de diversos tamanhos. Alguns cabiam na palma da mão, outros eram do tamanho de um rosto. Havia ainda blocos maiores, da altura de um homem, colocados diretamente no chão por não caberem sobre as mesas. Diferente das demais tendas, ali reinava silêncio. Alguns mestres Gu permaneciam diante dos balcões. Uns examinavam minuciosamente as pedras expostas, outros erguiam fósseis, pesando-os nas mãos. Havia quem murmurasse com companheiros, e quem discutisse valores com atendentes. Contudo, todos falavam baixo, como se o menor ruído pudesse interferir na fortuna alheia. Tratava-se de uma casa de apostas de pedras. No mundo Gu, existiam vermes de incontáveis formas e efeitos. Cada um exigia alimento específico, sem ele, morriam em pouco tempo. Ainda assim, a natureza era ao mesmo tempo severa e generosa. Diante da escassez, certos Gu podiam recorrer à hibernação, selando-se. Se uma Gu do luar não encontrasse pétalas de orquídea lunar, poderia conservar energia, mergulhando num sono profundo. O brilho azul desapareceria, o corpo translúcido se tornaria pedra acinzentada, envolto por crosta que, com o tempo, espessaria até formar um rochedo. Já o verme do licor, ao selar-se, criaria um casulo branco, recolhendo-se em torpor. Nem todos conseguiam tal feito. A chance era pequena, na maioria das vezes, o Gu morria de fome. Apenas alguns, sob circunstâncias específicas, completavam o autosselamento. Quando o mestre Gu encontrava acidentalmente essas pedras ou casulos e despertava o verme adormecido, a fortuna podia sorrir. Histórias assim circulavam amplamente, algumas verdadeiras, outras exageradas, alimentando sonhos. Daí surgira a ideia dessas casas de apostas. Por fora, as pedras eram indistinguíveis. Só ao abri-las se revelava se havia um Gu oculto. Num estabelecimento pequeno como aquele, 9 em cada 10 pedras eram maciças. Mesmo quando havia um Gu, frequentemente estava morto. Porém, acertar um exemplar vivo significava riqueza imediata. Se fosse espécie rara, o sortudo poderia acender ou atrair cobiça fatal. Fang Yuan conhecia bem essa realidade. Em outra vida, integrara uma caravana como atendente numa casa semelhante. Mais tarde, administrara uma própria, de porte médio. Já enganara apostadores, mas também errara julgamentos, permitindo que outros ganhassem Gu valiosos. Permaneceu alguns instantes à entrada, avaliando o ambiente, e então dirigiu-se ao balcão esquerdo. Atrás dele, atendentes, homens e mulheres, usavam cintos verdes, sinal de que eram mestres Gu de rank 1. A maioria estava no estágio inicial, poucos no intermediário. Uma atendente aproximou-se com um sorriso experiente. Sugeriu-lhe as opções. Pedras daquele balcão custavam 10 pedras primordiais, à direita, havia fósseis por 5, no centro,
peças de 20, destinadas aos que buscavam emoções maiores. Ela avaliara Fang Yuan pela aparência juvenil. Estudantes eram mestres Gu de segunda categoria, recém-iniciados, quase sempre com recursos escassos devido aos custos de alimentação dos próprios Gu. Muitos apenas observavam por curiosidade, poucos compravam, e quase sempre o mais barato. Ela não nutria grandes expectativas quanto às compras dele. Fang Yuan limitou-se a dizer que olharia primeiro. Em silêncio, passou a examinar as pedras. Recordava vagamente que, naquela mesma noite de chegada da caravana, alguém comprará por 10 pedras um fóssil de brilho roxo-dourado e, ao abri-lo, encontrar um sapo de pele lamacenta. A criatura fora revendida, rendendo lucro considerável. Mas 500 anos haviam se passado. As memórias tornaram-se nebulosas. No balcão havia cerca de 20 fósseis com brilho roxo-dourado. Em qual deles estaria o sapo? Cada pedra custava 10. Ele possuía 98. Em teoria, poderia adquirir 9. Na prática, precisava ser prudente. Apostas exigiam cálculo de consequências. Sem família ou aliados, precisava reservar recursos para sobreviver e alimentar seus Gu. Com cautela, concluiu que poderia arriscar no máximo 7 peças. Iniciou a eliminação. Um fóssil apresentava manchas roxo-douradas como estrelas, mas era achatado demais. Outro possuía coloração intensa, porém pequeno demais para abrigar o sapo. Um terceiro era grande, mas liso demais, a pele do sapo de pele lamacenta deveria ser áspera e irregular. Prosseguiu avaliando, descartando um a um. Quando um Gu se selava, transformava-se em fóssil natural, indetectável por quase todos os métodos conhecidos. Técnicas restantes eram grosseiras e poderiam matar o verme sobrevivente. Escolher dependia de experiência, dedução e sorte. Às vezes, de instinto. Fang Yuan ouvirá rumores sobre métodos suaves de detecção. Testara-os no passado e descobrira serem falsos. Se existisse técnica verdadeira, pensava, estaria nas mãos de poucos, sem afetar o comércio. Na região da montanha Qingmao, o negócio era modesto. Mais a leste, tornava-se florescente. Em Baitou, cada vila possuía sua própria casa de apostas, algumas fortalezas mantinham estabelecimentos de grande porte. Panxi, Gumu e Cangjing eram célebres por suas casas gigantescas, com 1000 anos de história e fluxo incessante de apostadores, sem jamais terem sido completamente vencidas. Comparado a isso, aquele local era apenas pequeno. Um jovem comum se perderia entre tantos fósseis, escolhendo ao acaso. Fang Yuan não. Já partia com parte da resposta. Seu campo reduzira-se a menos de 30 peças. Ainda assim, distinguir uma entre 20 não era simples. Amparado por 5 séculos de experiência, analisou forma, textura e proporções. Após longo exame, separou 6 fósseis roxo-dourados que melhor correspondiam aos critérios. Estava convicto, havia 80% de chance de que o sapo de pele lamacenta estivesse adormecido em um deles.